Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos tenham amanhecido com saúde. E hoje, nós vamos começar aí com esta aulinha, aulinha aí de história, certo? Aulinha de história nesse dia 8 de março de 2021, certo? Então, para começarmos, nós vamos iniciar com a nossa prece, Nossa precezinha do dia, que diz nesta segunda-feira: Pai, obrigado pelo privilégio de começar mais uma semana em Tua presença. Eu entrego em Tuas mãos para que o Senhor guie meus passos, me dando a direção para cada decisão e me fortalecendo para cada luta que, porventura, eu tiver que enfrentar. Amém? Amém e bom dia. Hoje, como nós sabemos, gente, hoje é um dia todo especial, Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Essa mulher que lutou muito, durante todo um processo de história e que, graças ao seu desenvolvimento, ela conseguiu muitas vitórias, ao longo de sua vida. Então, há uma pequena homenagem, a esta mulher que diz: mulher, com seu jeito especial de ser, você é um exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia, esse dia que não é só celebrado hoje, mas todos os dias e cada conquista, que esse dia de hoje oferece. Então, parabenize aí a sua irmã, a você, menina, mulher, a sua mãe, a sua irmã, esse dia, 8 de março de 2021, que é o Dia Internacional da Mulher, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Vamos então para a programação da aula de hoje, Acolhida a oração do dia, que já foi passado, e o primeiro momento foi esse momento que eu vos apresentei agora, certo? Em uma pequena homenagem às mulheres. E o segundo momento, nós temos o capítulo 2, Vida Real, lá na página 18 do seu livro didático, este livrinho aqui, Nós estamos trabalhando com ele, que é do Encontro, da coleção Encontro, livro de história segundo ano. E aí, nós temos aí Vida Real. Nós temos aí duas perguntinhas básicas: estudar o passado para quê, E depois nós vamos aí entender um pouco dessa história. Nós temos exatamente esse momento de programação aí, e aí nós temos o conteúdo de hoje, Por que é importante conhecer a história, Por que é importante conhecer a história? A história é muito importante para que nós conhecemos um pouco como é que essas pessoas viviam, como é que elas se vestiam, como é que elas se relacionavam, durante todo esse processo de vida. Então é importante nós conhecermos como é que nossos antepassados eles conseguiam resolver os seus problemas até, Como é que eram esses problemas? Como é que eles resolviam esses problemas? Como era que eles se alimentavam? Será que era igual hoje? Como é que eles armazenavam os alimentos? Hoje nós temos geladeira, mas será se há 100, 200 anos atrás tinha como armazenar alimentos? Então, algumas coisas pertinentes que nossos antepassados viveram, e é importante nós sabermos como é que eles viviam. Muito interessante. E o que aprendemos com as experiências do passado? Experiência de erros da humanidade e que a gente espera que que essa humanidade de hoje não cometa, Nós temos muitos erros da humanidade que foi cometido no passado e que esperamos que a humanidade realmente aprenda para que não continue cometendo esses erros. No seu livro de história você tem aí uma imagenzinha, que essa imagenzinha ela mostra exatamente, a casa aí, a casa
do conto, certo? Que fica exatamente aí em Minas Gerais, certo? Tem a datazinha e tudo. E diz o seguinte: a história dos casarões ou casarão e seus personagens foi inventada, mas nem tudo faz parte da imaginação. A inspiração para escrever essa história veio mesmo da vida real. Afinal, há várias casas parecidas com as dos três irmãos espalhada por todo o Brasil. Aí vocês vejam algumas dessas casas, né? Como vocês podem observar, esse primeiro casarão aí, que são exatamente datadas de 1782, que é esse que vocês estão vendo no slide aí, e vocês estão vendo também no livro de vocês. Vocês poderão observar lá no livro de vocês. Mais casarões antigos, nós temos exatamente a casa no centro de Belém, no estado do Pará, do lado esquerdo, e você tem também, né, a casa onde viveu a poetisa, né, Cora Coralina. Essa aí do lado, né, no lado direito. Do lado direito você tem exatamente essa imagem. E no seu livro, também no seu livro didático, você encontra essa casa, essas imagens aí. Depois eu volto e explico a atividade. Vamos aqui a atividade. Você passa para a página estudar o passado para quê? Então diz assim: reflita por que é importante conhecer a história de casas antigas. Por que estudar a vida das pessoas do passado, como está retratado aqui? Então você vai lá na página 20 e você vai observar, por exemplo, uma vendedora, né, de miudezas. Você vai ver como é que ela está vestida. Uma pessoa que amola tesouras e facas, né, um trabalhador aí, amolador de facas e tesouras. E depois você tem um personagem que não tem o nome falado abaixo, né, um negro bem vestido. E logo ao lado você tem uma atriz e cantora brasileira que foi tirada uma foto, que também não está revelado um nome dela, mas foi tirada uma foto aí em 1900 lá na França. Abaixo nós temos uma pergunta e aí nós temos aí: para os estudiosos conhecer a história, ajuda a descobrir como as pessoas do passado se vestiam, moravam, trabalhavam, brincavam, pensavam, relacionavam com as outras pessoas, e isso nos ajuda a descobrir como essas pessoas resolviam os problemas ou seus problemas do dia a dia. Você vê aí a imagem do lado do seu livro da página 21, você vê como era catado o lixo, né, em São Paulo em 1910. E também abaixo você vê uma feira livre, como era o comércio livre. Nós temos aí personagens adultos, nós temos crianças, né? O que essas crianças, o que elas estão fazendo? O que esses adultos estão fazendo? O que essas crianças estão fazendo? Certo? Então são essas as atividades que eu vou explicar agora. A primeira atividade, nós temos duas atividades, ok? Então nós temos a primeira atividade aí, que é exatamente da página 19, são 3 questões da página 19, que diz: converse com os colegas. No caso você vai conversar, né? Pode conversar com o colega via WhatsApp. Meu colega não está perto, pode conversar com ele via WhatsApp, né? Vocês percebem semelhanças entre as construções das imagens? Quais? Essas construções que eu estou me referindo são as construções da página anterior, da página 18. Então, vocês estão observando semelhanças, né? Quais? Então, se você colocar assim, você diz quais as semelhanças entre uma e a outra, certo? Pelo menos 2 semelhanças. A B diz a diferença. E diferença, quais as diferenças desses casarões? Isso, os casarões que estão retratados na página 18. Então, vamos para a segunda questão. Pergunte a um adulto se existe casa bem antiga na cidade. Pergunte também se ele conhece a história dessa casa. E peça a ele que a conte para você. Anote no caderno. Então, vocês, assim, na cidade, eu não moro na cidade, eu moro no interior. Normalmente no interior tem as casas mais antigas.
tem no nosso interior casas antigas que tem toda uma história que seu avô, sua avó contará provavelmente, né, algo dessas casas. Aqui nós temos, por exemplo, nós que moramos aqui no distrito de Coité, nós temos várias casas antigas e todas elas têm uma história de seus donos, certo? Então, quando a casa foi construída, você deve perguntar um seu avô, sua avó, quem morou nela, algumas mudanças que ocorreram na casa ao longo do tempo. A partir das informações que você conseguiu, faça um cartaz com um desenho dessa casa, com um ou mais desenhos dessa casa. Ah, eu não tenho cartaz, então você desenha uma folha de papel ofício, certo? E aí você desenha ou a casa em si, tenta desenhar a casa ou faz alguma coisa que represente ela, certo? O ideal é que você tente desenhar a casa. Passando aí para a página 20, você tem a segunda atividade. Então, a atividade 1 é da página 19, questão 1, 2 e 3. E a atividade 2, página 20 a 21, questão 1, 2 e 3. A questão 1 da página 20, ela diz: converse com seus colegas ou com seus colegas. Você já viu retratos antigos como esses que estão acima aqui, certo? Se sim, você coloca sim. Se não, coloque que não. Como deveria ser a vida dessas pessoas que aparecem nos retratos? Então você vai imaginar como é que era a vida de uma vendedora de miudeza, dessa pessoa que amola facas, tesouras, e dessa atriz e cantora. Como seria a vida dela? Se vocês ganhavam muito? Se vocês ganhavam pouco? Será que eles eram muito bem reconhecidos? Como era a vida deles? Difícil ou fácil? A página 2, a questão 2 da página 21, nós temos o que as pessoas da foto estão fazendo. Ele está se referindo a essa foto, as fotos anteriores aí, né? Nós temos aí essa foto que está acima, certo? Então, e duas fotos acima. Então ele está perguntando o que essas pessoas estão fazendo. Também a presença de crianças. O que essas crianças estão fazendo? Estão trabalhando também? Escreva aí. O que você acha que elas estão fazendo? Converse com seus colegas e conte a eles como é o mundo que você deseja. Como é que você deseja esse mundo de hoje? Né? Esse mundo de hoje para você tá bom ou tem que melhorar bastante? Certo? E a segunda, o que você faria para alcançar esse desejo? Né? Você como pessoa pensante, o que você faria para alcançar esse desejo de um mundo melhor, certo? Então, gente, é essa a explicação de hoje, da aulinha de hoje, essa aulinha de história, certo? Pois vocês tenham um ótimo dia, certo? E envie as atividades para o professor. Grande abraço e até a próxima.